presente sessão deliberativa remota foi convocada nos termos do ato da Comissão Diretora número 7 de 2020, que institui o sistema de deliberação remota do Senado Federal e é destinada à deliberação da seguinte pauta: substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar número 10 de 2021, do senador Luiz Carlos Rainze, tendo como relator o senador Esperidião Amin. Projeto de lei número 1315 de 2021, do senador Rodrigo Pacheco, tendo como relator o senador Carlos Fávaro. Projeto de lei número 5.546 de 2020, do senador Oriovisto Guimarães, tendo como relator o senador Álvaro Dias. Projeto de lei 6.298 de 2019, da deputada Elcione Barbalho, tendo como relatora a senadora Leila Barros. As matérias foram disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. A presidência, inicialmente, gostaria de fazer uma saudação e um reconhecimento. A saudação pela chegada do doutor Gustavo Saboia como secretário-geral da mesa do Senado Federal. Advogado, assessor jurídico na presidência do Democratas, chefe da assessoria especial do Ministério da Infraestrutura, Gustavo Saboia vem, a partir de agora, cumprir mais esse desafio profissional, contribuir com a sua competência para o bom andamento das atividades legislativas no Senado Federal e no Congresso Nacional. As boas-vindas ao doutor Gustavo. A tarefa é árdua, mas tenho certeza de sua competência fará com que supere todos os desafios. O reconhecimento e também agradecimento muito merecidos ao doutor Luiz Fernando Bandeira, que deixou a Secretaria-Geral da Mesa para assumir o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. O reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pelo doutor Bandeira, que, aliás, permanece aqui concretizado na equipe da Secretaria-Geral da Mesa, que nos assessorou ao longo desses dias na presidência, em especial a doutora Sabrina Nascimento, secretária-geral da mesa adjunta, pessoa que sintetiza o comprometimento e dedicação dos servidores dessa casa. O meu agradecimento penhorado. E também ao José Roberto, ao Valdir Bezerra, que nos assessoram também de maneira tão competente, o nosso consultor Danilo Aguiar e toda a sua equipe, que também contribui muito para os bons trabalhos da presidência e das sessões do Senado Federal. Então, com esses registros iniciais, eu concedo a palavra inicialmente, por 5 minutos, a um representante da Comissão Interna Temporária de Acompanhamento do Coronavírus, presidida pelo senador Confúcio Moura. Com a palavra, nobre senador Confúcio Moura. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Sabemos que o Brasil está numa situação dramática da pandemia, desafiando a todos nós. Todos os senhores e senhoras presentes estão com a mesma ansiedade para darmos respostas objetivas, se possível, acalentando a população, gerando esperança que seja realizável de fato para que possamos ter boas notícias. Não existe vacina suficiente para atender à demanda brasileira, com ou sem quebra de patentes. Para o mês de abril, só poderemos contar com as produções da Fiocruz e Butantan e com um pouco menos de 2 milhões de doses do consórcio COVAX. Aproximadamente, este mês, 26 milhões de doses. Necessário e urgente promover o reforço da produção local, com esforço, boa vontade, mediante acordo de transferência de tecnologia, que de certa forma já vem ocorrendo com a Fiocruz e Butantan. É preciso realizar um diagnóstico com máxima urgência com a participação da Anvisa, principalmente os Ministérios da Saúde, Agricultura e outros, da capacidade produtiva instalada do setor público e também no setor privado, tanto para vacinas de uso humano, como os laboratórios produtores de vacina animal, que podem ser também produtores de IFA para envasamento no país. O esforço tem sido grande, tanto o Senado como também o governo, para comprar mais vacinas. O produto está escasso, bem disputado por todos os países do mundo, e só teremos maior quantidade de acordo com os contratos no segundo semestre.
Para o representante do Butantan, na penúltima audiência, o Dr. Dimas Covas, que teve apoio da Fiocruz, do Ministério das Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia, a quebra de patentes neste momento traria mais dificuldades adicionais do que ajudaria o país a ter acesso mais rápido a vacinas. Devido à quantidade de parcerias desenvolvidas junto aos laboratórios internacionais, a quebra poderia representar retaliações. O Brasil não tem uma indústria de biotecnologia desenvolvida. Segundo os especialistas ouvidos, a quebra de patentes, obviamente, já quebraria de início essa transferência de tecnologia para o nosso país. Hoje as patentes são múltiplas, são de vários países, não existe mais uma patente só de um local. Sempre existe participação de universidades internacionais e de consórcios. Segundo o representante do Butantan, o setor industrial brasileiro e a política industrial brasileira não têm acompanhado o desenvolvimento da biotecnologia do mundo. O Brasil é simplesmente absorvedor e comprador de produtos farmacológicos, ao contrário de outros países que colocaram isso como prioridade. Estamos todos torcendo muito para que a Fiocruz e Butantan iniciem suas plantas industriais, a produção de IFA nacional, para que terminemos com essa dependência de importações fracionadas e irregulares. Como os comodatos, com as empresas produtoras de vacina animal, que têm suas plantas em funcionamento, que podem ser adequadas depois de pareceres da Anvisa para a produção do IFA, e o que aumentaria e muito a produção de vacinas brasileiras. Do outro lado, senhor presidente, vamos apoiar e incentivar as pesquisas da Butanvac, da USP de Ribeirão Preto com a Versamune, da Universidade de Minas Gerais e outras financiadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Que esta pandemia nos sirva de exemplo para que o país aprenda no sofrimento que precisa desenvolver permanentemente o seu parque biotecnológico público e também privado, para que possamos entrar no mercado mundial com imunobiológico e também com medicamentos patenteados. E no mais, é valorizar e financiar nossos cientistas, que são valorosos. Exemplo disso está aí a Embrapa, senhor presidente, como responsável pelo sucesso do agro brasileiro. Pesquisa científica é fator de desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado, senhor presidente. 15 segundos. Senador Confúcio Moura, em nome da presidência do Senado Federal, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, parabenizá-lo pelo extraordinário trabalho desenvolvido na Comissão de Acompanhamento da Covid, juntamente com todos os demais membros, inclusive o relator, senador Wellington Fagundes. Agradecer a nossa reunião de sábado, pessoal, presencial, que fizemos para poder tratar de inúmeros temas que são discutidos e levados adiante na Comissão de Acompanhamento da Covid, e informar a Vossa Excelência que naquele mesmo sábado me reuni com o ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga, transmitindo a Sua Excelência tudo quanto foi tratado na nossa reunião em relação ao trabalho desenvolvido pela Comissão de Acompanhamento da Covid, e é esse estreitamento e esse trabalho diuturno, 100 dias da semana, que nos farão sair dessa crise o mais rapidamente possível. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência e leve adiante a Comissão de Acompanhamento da Covid, que foi uma ideia extraordinária do Senado Federal, do requerimento inicial do senador Eduardo Braga, líder do MDB, para que possamos ter um trabalho propositivo, colaborativo de soluções para o país no momento crítico da pandemia. Muito obrigado, senador Confúcio Moura. Pede a palavra para a questão de ordem o líder de governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes. Presidente, senador Rodrigo Pacheco, senadores, senadoras. Presidente, apenas para dar publicidade a uma questão de ordem que foi apresentada com relação ao funcionamento, possível funcionamento da CPI ou das CPIs, independente da sua razão de fato determinante. Por isso que já cumprimento logo
o senador Randolfo Rodrigues, que se inscreveu para contraditar, que é possível que essa contradita não tenha a ver exatamente com a CPI da Covid. Ela, nesse momento, de maneira muito sincera, senadores e senadoras, ela serve para toda e qualquer comissão parlamentar de inquérito ou qualquer outro tipo de funcionamento presencial do Senado. Eu não vou repetir, presidente, por uma questão do próprio sofrimento que vivem os senadores, funcionários, servidores do Congresso Nacional, funcionários terceirizados, e na intenção de não precisar, em momento nenhum, dramatizar aquilo que é a mais pura realidade das nossas vidas nos dias de hoje. Todos sabem o apreço que eu tenho por todos os colegas, a vida dinâmica que todos nós sonhamos ter, principalmente os que estão no primeiro mandato, no Congresso Nacional, nas suas dependências, nos nossos gabinetes, e que nos últimos dias vimos isso ficar, mais uma vez, praticamente impossível. Na semana passada, com as perdas de funcionários de alguns gabinetes, nem vou apelar para tudo aquilo que as pessoas sabem do fato de termos 3 membros titulares do nosso Senado que perderam a sua vida, e não dá para negociar nesse momento com qualquer outra possibilidade, em sendo presencial o funcionamento da CPI, esta CPI ou qualquer outra CPI, que a gente tenha um ambiente de trabalho para funcionários terceirizados, jornalistas, qualquer tipo de pessoa que precise trabalhar num ambiente de Câmara, num ambiente de plenário, que tenha a sua segurança preservada, já que até a questão do grupo de risco, nós perdemos completamente a referência. No meu estado, chega a todo momento chega notícia de gente muito mais jovem internada, entubada, vindo a óbito. Então, eu sei que a gente tem muita dificuldade no Congresso Nacional de falar dessas questões, principalmente porque estamos numa batalha por vacinas em todas as esferas. Outros países tiveram como primeira medida a imunização dos parlamentos, do judiciário e de outras categorias. Nós, do Brasil, temos uma dívida muito grande, porque isso não se comenta aqui entre nós. 15 segundos. Sabemos que tivemos um sacrifício muito grande, inclusive de colegas. Então, a questão de ordem é singela, presidente. É que, enquanto não tiver condição de funcionar com pessoas imunizadas em qualquer categoria, em qualquer profissão, que a CPI não possa funcionar presencialmente por essa questão. Então, com respeito a todas as intenções, não é só sobre essa CPI, é sobre qualquer CPI ou funcionamento de comissão permanente nesse período. Essa questão de ordem que foi distribuída aos colegas. Muito obrigado, presidente. Agradeço Vossa Excelência, senador Eduardo Gomes. Deseja contraditar a questão de ordem o líder da oposição, senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, com todo o devido acatamento e respeito, toda a venha possível ao meu colega líder do governo, senador Eduardo Gomes, mas, presidente, na prática, a questão de ordem apresentada por Sua Excelência inviabiliza o funcionamento desta comissão parlamentar de inquérito enquanto durar a pandemia. E aí eu diria, talvez enquanto durar até este governo. Porque eu espero que a imunização avance no Brasil. Mas, na velocidade que a imunização está hoje, nós só teremos vacinado todas as pessoas adultas, em uma hipótese otimista, até dezembro ou janeiro do ano que vem. Ou seja, na prática, isso não é hipótese otimista. Na prática, inviabiliza a execução, a decisão da minoria do direito de minoria que está previsto na Constituição, da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, na prática inviabiliza. Presidente, eu quero aqui, até em homenagem às vítimas da pandemia, porque essas vítimas só ocorreram devido a ações e omissões que aconteceram neste período, é exatamente em homenagem a estes
que nós devemos instalar essa comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito cumpre todos os pré-requisitos necessários e, veja, pela lógica, se não fosse possível o funcionamento dessa comissão, lembremos o que a Constituição nos diz: comissões parlamentares de inquérito com poderes próprios de autoridades judiciais. Ou seja, pela lógica, se não fosse possível a atuação dessa comissão de inquérito, não seria possível nenhuma investigação no país, não seria possível a condução de nenhum inquérito, não seria possível o funcionamento de instituições judiciais, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, e essas instituições funcionam adequadamente pela via remota. Presidente, nós não advogamos que, e mesmo porque o tempo permitirá isto, que amanhã nós reunamos presencialmente. Mas eu tenho fé e confiança que dentro de um mês, no máximo, ou até antes disso, o nível de infecções irá diminuir. Nós voltaremos a funcionar no Senado de forma semipresencial. E essas condições são mais do que possíveis e necessárias para o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, presidente, assim como 15 segundos. Foi possível, concluo dizendo isso, assim como foi possível, antes do agravamento da pandemia, o plenário do Senado funcionar de forma semipresencial, assim como foi possível, antes do agravamento da pandemia, as comissões permanentes de forma semipresencial escolherem seus membros, é perfeitamente possível uma comissão temporária funcionar de forma semipresencial no plenário do Senado, com todos os protocolos necessários devidos. Agradeço ao senador Randolfo Rodrigues, peço a atenção de Vossa Excelência, pois deseja fazer um esclarecimento de fato o senador Eduardo Gomes. Nobres colegas, senadores e senadoras, para um reparo importante. Não faço a questão de ordem como líder do governo do Congresso Nacional, até porque o escopo da CPI é no âmbito do Senado, onde lidera a bancada do governo meu colega senador Fernando Bezerra. Faço como parlamentar e faço ainda, presidente, reparo mais uma vez, até pelo meu bom relacionamento com o senador Randolfo e o respeito que eu tenho por ele, não para só essa CPI. As teses aparecem com muita consistência, com muita força, em diversas direções, sobre CPIs que já tinham condição de ser instaladas, no é o caso da CPI das ONGs, com o senador Plínio Valério, CPIs que estão em funcionamento pleno, mesmo que ineficaz por impossibilidade de reunião, como a CPI da fake news, que é uma CPMI, não tem a menor condição de funcionar. E eu não queria aqui relembrar as fotos do meu gabinete de parlamentares que tiveram atendimento entre a primeira e a segunda onda e que viram das fotos que tiraram nos seus gabinetes a morte de prefeitos, vereadores, líderes de todo o Brasil que visitaram o Senado, que foram infectados e que morreram. Então, presidente, é por isso que eu acho que há uma parte dessa questão de ordem e que nós vamos para um campo convergente, em que é impossível falar numa CPI nas próximas semanas, enquanto não tivermos o mínimo de imunização. Era só para esclarecer, presidente. Muito obrigado, presidente, senadores e senadoras. Está feito o esclarecimento, senador Eduardo Gomes. Agradeço Vossa Excelência. Pede a palavra, pela ordem, o senador Eduardo Girão. Paz e bem, presidente Rodrigo Pacheco, colegas senadoras, colegas senadores. Eu queria, nesse momento, fazer aqui uma questão de ordem, presidente, mas, inicialmente, já queria agradecer aos 45 senadores e senadoras que assinaram o nosso requerimento para uma CPI independente, uma CPI ampla, que abranja a União e as verbas federais destinadas para estados e municípios. Esse é um desejo que a população brasileira tem, legítimo, se mobilizou durante o final de semana, e eu agradeço aqui aos colegas senadores, a maioria do Senado, são 45 senadores que fizeram essa subscrição. Eu queria agora fazer a questão de ordem na forma do disposto dos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, artigos 145 e 146 do mesmo ordenamento e do artigo 58 da Constituição Federal, encaminho a Vossa Excelência a presente questão de ordem para que seja incluída
na ordem do dia de hoje a leitura e consequente instalação da CPI ampla, que tem como primeiro signatário, este senador que vos fala, está sob o registro do CEDOL, né, tem um número do CEDOL, destinado a apurar as possíveis irregularidades e desvios cometidos com recursos oriundos da União, recursos federais em todas as esferas de poder, seja ela federal, estadual, municipal, bem como ações ou omissões cometidas por estes. Os referidos dispositivos estabelecem o que é necessário para a instalação de uma CPI, quais sejam o número de assinaturas necessárias, fato determinado, aliás, são muitos fatos, são dezenas de fatos claros, operações da Polícia Federal, uma das entidades mais respeitadas pelo povo brasileiro, né? E o tempo certo. O pedido de CPI, alvo dessa questão de ordem, como eu falei, já tem 45 parlamentares, colegas senadores que assinaram, né? E mais de 10 fatos determinados e tempo de 90 dias de funcionamento, ou seja, cumpre todos os requisitos para a sua instalação, motivando assim a sua imediata leitura nessa sessão. Além do mais, por ser mais ampla, vai se mostrar mais independente e justa. A despeito das alegações de violação ao Pacto Federativo, lembramos que a própria Carta Magna reconhece a competência concorrente da União e Estados para atuar na área de saúde, na área da saúde. Assim, cabe salientar que o âmbito de atuação da CPI deve ser compreendido não apenas a partir do destinatário subjetivo da apuração, mas, sobretudo, que por meio do inquérito parlamentar, o Legislativo revela sua função típica de fiscalizar e controlar a gestão da coisa pública. Ademais, o texto da proposta é assertivo ao apontar que o objetivo é o de, abre aspas, apurar as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresa de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal. Fica desta forma cristalino, senhor presidente Rodrigo Pacheco, que o objetivo não é o de se investigar estados e municípios. O que será alvo de investigações é a aplicação de recursos federais desviados à causa específica, quer seja a apuração de onde e como foram aplicados esses recursos e se houve desvio das mesmas para os seus efeitos. 15 então, segundos. Não há que se falar, repito, em investigação de governadores e prefeitos, e sim de recursos federais que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma superfaturada. Senhor presidente, peço um pouco mais de tempo, que eu quero falar os precedentes do Senado Federal com relação a apurações da CPI dentro dessa linha. Perfeitamente, tá? para concluir. Outro, sim, está pacificado que atos de agentes públicos, estaduais, distritais e municipais podem sim ser objeto de CPI no que tange à aplicação de recursos federais. É o mesmo princípio, senhor presidente Rodrigo Pacheco e colegas, senadores, senadoras e senadores, aplicado ao Tribunal de Contas da União, órgão acessório do Congresso Nacional, que pode fiscalizar as contas de prefeitos ou governadores, ou quem quer que seja, quanto aos recursos transferidos pela União, mesmo sendo um órgão federal, que se fundamenta no artigo 71, né, da Constituição Federal. O referido inciso trata sobre a fiscalização dos repasses de uma entidade federativa a outra, mediante celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Esse comando traz importante constatação. A missão fiscalizadora se define a partir da origem dos recursos públicos. Com isso, o repasse vincula a atuação do Tribunal de Contas a qual ele está ligado. Tal entendimento, para finalizar, cristaliza o Acórdão 561 de 2021 do plenário do próprio TCU, o qual estendeu que os recursos destinados ao combate à pandemia são obrigação incondicional da União para concretizar os objetivos da Emenda Constitucional 106 de 2020, que institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia. Permanecem, assim, a natureza federal da transferência obrigatória e sua submissão à fiscalização e aos controles
dos órgãos federais, incluindo o TCU. Ademais, já tivemos na história deste Congresso diversas CPIs que apuraram fatos que envolveram estados e municípios. Poderia citar vários, mas vou lembrar apenas dois. A CPMI de evasão de divisas, ou CPMI do Banestado, que teve como presidente o senador Antero Paes de Barros e como relator o deputado Zé Mentor, foi criada a fim de investigar as responsabilidades sobre evasão de divisas no Brasil para paraísos fiscais entre 96 e 2002, que foram retirados indevidamente do país mais de 30 bilhões de dólares através de contas, na conta do Banco do Estado do Paraná, segundo estimativas reservadas. Já foram recuperados, aí, com base nessa apuração, 238 bilhões de reais em impostos, né, que a Receita recebeu. Outra CPI exitosa foi a CPI dos títulos públicos, também conhecida como CPI dos precatórios, e que teve como seu presidente o senador Bernardo Cabral e como relator o senador Roberto Requião. Foi uma comissão parlamentar do Senado que investigou as irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos estaduais e municipais nos exercícios de 95 e 96 dos governos de Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Campinas e Osasco. Senhor presidente, temos, através dessa proposta de CPI, a oportunidade de dar uma resposta ao povo brasileiro que já não aguenta mais assistir a tantos desvios e absurdos cometidos com recursos da União. Dinheiro este que são advindos do seu suor, através do pagamento de alta taxa de impostos que são submetidos. Estamos diante da oportunidade de agigantar este Senado Federal e nos aproximarmos mais da população. Uma das nossas funções nessa casa é fiscalizatória e não podemos nos furtar a isto. O povo anseia que cumpramos esse nosso papel e mostremos a seriedade que é lidar com a administração do seu patrimônio. Então, caso Vossa Excelência rejeite a presente questão de ordem, requeiro que a mesma seja submetida à deliberação do plenário dessa casa, nos termos do artigo 405 do Regimento Interno do Senado Federal. Senhor Rodrigo Pacheco, muito obrigado pela paciência, presidente. Fazendo um apelo aqui, o povo brasileiro não suporta uma CPI que não veja toda a verdade, que só olhe uma verdade, né? Isso não é correto com um povo que sofre de saúde pública, que está com desemprego, com fome e não quer ver palanque político para 2022. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Agradeço Vossa Excelência, senador Eduardo Girão. Com a palavra pela ordem, senador Plínio Valério. Senhoras senadores, senhores senadores, presidente Rodrigo, ainda em março do ano passado, antes da pandemia, consegui que o presidente Davi Alcolumbre lesse o relatório em plenário da CPI que eu pedi para investigar as ONGs na Amazônia, antes da pandemia. Veio a pandemia, com a desculpa de que tem a pandemia, e é justa a desculpa, não lutamos pela instalação da CPI. Agora, com o Senado obedecendo a ordem monocrática do ministro Barroso, eu me sinto no dever e no direito de pedir, presidente, e aí está na mesa aí com o senhor um requerimento, pedindo a instalação da CPI que vai investigar as ONGs na Amazônia, posto que está na frente desta, que talvez seja lida hoje, 1 ano e 1 mês, portanto, 13 meses. Eu acho que é uma questão de direito, é uma questão justa. E, mesmo que o senhor não leia e não instale, não vou recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque não reconheço no Supremo Tribunal Federal legitimidade para mandar no Senado. Não reconheço. A decisão impensada, ilógica, né, insensata do ministro Barroso, que está acostumado já. Aliás, o Supremo está acostumado com decisões monocráticas. Vejam só, vocês estão vendo aí, o público brasileiro, somente neste ano, né? Só neste ano, até 11 de março, foram 15.681 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, delas 86 decisões monocráticas. E tem uma que é conhecidíssima, do ministro Fux, sobre o auxílio moradia, que demorou 4 anos, 2 meses e 11 dias. Este é o Supremo que acha que pode mandar no Senado. Este é o Supremo, presidente, que pega um ministro, que dá uma decisão e o senhor vai cumprir. A sorte do Senado é que eu não sou o presidente, porque eu simplesmente não cumpriria, por não reconhecer, repito, legitimidade neste Supremo, que dá cavalo de pau jurídico a cada mês,
que tem uma jurisprudência flutuante, que tudo é a bel prazer. Portanto, presidente, estou pedindo que o senhor leia o requerimento que eu fiz, que eu pedi a instalação das ONGs, e fazer a meia-culpa do Senado. A gente fica muito criticando o Supremo, e temos que criticar, mas o Senado é culpado, o Congresso é culpado, a Câmara é culpada por obedecer a esses ministros que pensam que são semideuses e não são. Eu vim de longe, eu vim do interior do Amazonas para Manaus, sou senador da República hoje, para aceitar uma decisão monocrática de um ministro que não pensa nas consequências, de um ministro insensato. O Supremo proíbe cultos e missas no país, não se pode. E libera CPI. E dizer que CPI se faz de forma virtual, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Então, há quem diga que se faz, né? E há quem diga que não. Eu acho que não. Tanto é que eu pedi ao PSDB que, porventura, que pensasse meu nome, que não me nomeie. Sabe qual é? E eu encerro, presidente. Sabe qual é o problema nós brasileiros? Um dos problemas. A gente homenageia muitos os mortos, esquece dos vivos. O Unicef diz que no Amazonas morrem mais de 1.000 crianças antes de completar um ano. 9 milhões de lares na Amazônia não têm renda para uma cesta básica. O Unicef que diz. E a gente não vai investigar as ONGs que recolhem bilhões de reais em nome da Amazônia e do seu povo. Que Senado é este que obedece ao ministro, que vai cuidar da ordem do ministro e que não atende o pedido de um senador que está com seu pedido, com seu relatório lido há mais de 1 ano e meio. 2 pesos, 2 medidas, medo, temor, não sei. Eu homenageei os mortos, mas não esqueço dos vivos. A Amazônia reclama contra esses ladrões das ONGs internacionais. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. Em relação ao requerimento de Vossa Excelência para a instalação da CPI das ONGs, como Vossa Excelência bem disse, já foi cumprida a etapa da leitura em plenário na gestão do senador Davi Alcolumbre, pendente agora a indicação dos blocos e partidos políticos para a sua formação. Eu recolherei a questão de ordem de Vossa Excelência e deliberarei o mais brevemente possível para atendê-lo. Muito obrigado, senador Plínio Valério. Com a palavra pela ordem, senador Álvaro Dias, líder do Podemos. Presidente, eu peço a palavra pela ordem exatamente para apoiar a questão de ordem do senador Eduardo Girão. Primeiramente, dizendo a Vossa Excelência que concordei em gênero, grau, número e grau com o pronunciamento da semana passada de Vossa Excelência, quando apresentou a justificativa para a não instalação da CPI, com razões sobejamente conhecidas, provocadas, evidentemente, pelo estado de calamidade pública que nós estamos vivenciando e pelas limitações impostas por esse sistema remoto de deliberação. No entanto, logo após, o ministro Barroso determinou por liminar, submetendo ao plenário do Supremo Tribunal Federal, um julgamento que ocorrerá amanhã, determina a instalação da CPI. Fato consumado, nós defendemos a posição do ministro Barroso. Orientou-se pela Constituição e pela jurisprudência firmada. Lembro-me bem que quando opositor, quando líder da oposição no Senado, em várias oportunidades, durante os governos do PT, fomos ao Supremo Tribunal Federal para assegurar o direito da minoria de fiscalizar o Executivo, instalando comissão parlamentar de inquérito. Portanto, não poderia ser outro nosso posicionamento a não ser o de apoio integral à decisão do ministro Barroso, que guardou relação com uma jurisprudência já consagrada em respeito à Constituição. Fato consumado, senhor presidente, nós estamos diante de 2 requerimentos. O senador Eduardo Girão apresentou no dia 2 de março, portanto, há mais de um mês, ao plenário do Senado, encaminhando cópia à mesa, proposta de requerimento para a qual iniciava a coleta de assinaturas. Completou agora 45 assinaturas. O requerimento que amplia o foco da CPI. É evidente, senhor presidente, que a adoção da medida mais sensata seria a conjugação das 2 propostas, o apensamento dos 2 requerimentos. Alguém haverá de dizer, não, isso é regimentalmente
impróprio. Eu creio que não, presidente, desde que ocorra um acordo das lideranças no Senado Federal. O ministro Barroso só respondeu a um questionamento dos senadores. Não houvesse iniciativa de senadores, não havia resposta do ministro Barroso. Eu peço apenas, senhor presidente, a condescendência de Vossa Excelência para que eu possa concluir. A proposta do senador Girão atende às expectativas do povo brasileiro, que quer a investigação da aplicação dos recursos federais por estados e municípios. Como, de forma competente, asseverou na sua questão de ordem, não há afronta ao regimento, à Constituição, estamos praticando normas já consagradas. O Senado Federal já investigou, sim, a aplicação de recursos públicos em estados e municípios por diversas vezes, a exemplo do que ocorre com o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Portanto, senhor presidente, o apelo que nós fazemos a Vossa Excelência que conhece bem da legislação, que conhece como ninguém a legislação e sabe que há a possibilidade de um acordo de lideranças para que uma única CPI se instale. Não é hora da farra das CPIs, ou do show de CPIs, ou do festival de CPIs, mas é hora de responsabilidade. Se há denúncias graves, denúncias de fatos ilícitos devidamente comprovados, inclusive pela Polícia Federal, com busca e apreensão, com prisões que foram efetuadas, evidentemente nós não podemos ignorar a nossa responsabilidade diante da cobrança da sociedade brasileira e, sobretudo, diante de um ambiente de transferência de responsabilidade. É preciso imputar responsabilidade com a convocação daqueles que praticaram o ilícito. Portanto, senhor presidente, eu creio que seria uma atitude de convergência e de sensatez. Atenderia ao Supremo, atenderia à oposição, atenderia ao governo e atenderia aos independentes desta casa a conjugação das duas propostas para a instalação de uma única CPI. É o nosso apelo, senhor presidente. Eu agradeço o líder Álvaro Dias. Com a palavra pela ordem, senador Carlos Viana. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, a todos os senadores, meu muito obrigado. Senhor presidente, encaminho uma questão de ordem também com base no artigo 145, a Vossa Excelência, em que, para o respeito ao regimento interno dessa casa, para o reequilíbrio entre os poderes nesse país, para as questões de peso e contrapeso que tangem a nossa República, que Vossa Excelência, para o bem, não acate, reveja a decisão de colocar a leitura dessa decisão monocrática do ministro Barroso. Senhor presidente, o mandado de segurança diz sobre uso de recursos federais, mas o fato gerador é a questão da falta de oxigênio para os nossos irmãos em Manaus. Senhor presidente, o SUS é tripartite. Os estados têm a responsabilidade sobre a execução das políticas públicas. Cabe à União a distribuição dos recursos. São os estados que têm a autoridade e a liberdade para isso, como o próprio Supremo Tribunal Federal já nos colocou. E o nosso artigo 145 diz que não serão aceitas CPIs para as questões ligadas ao Judiciário, à Câmara dos Deputados e aos estados. Portanto, senhor presidente, a meu ver, coloco à mesa, a responsabilidade em investigar os fatos de Manaus é da Assembleia Legislativa de Manaus e não deste Senado. Eu quero questionar a Vossa Excelência por que uma decisão monocrática, o que é que está por trás dessa decisão do ministro Barroso? Uma semana depois, o Pleno vai julgar se pertinente ou não. O mínimo de respeito que poderia ter conosco teria sido levar a questão para os outros demais ministros, que, infelizmente, como disse o senador Plínio, eu concordo, tem tomado decisões que, a meu ver, como senador, nos deixam cada vez mais preocupados pela questão política, a mudança de posicionamento nos votos, a insegurança jurídica e, agora, a invasão das prerrogativas dos nossos poderes como senadores. Não existe hierarquia. Vossa Excelência é professor no direito. Um poder não se sobrepõe a outro. É preciso que nós tenhamos a pertinência, a oportunidade e, principalmente, o respeito entre os senados. Senhor presidente, com base nessa questão de ordem, peço que reveja, que não permita que essa CPI entre pela porta dos fundos do Senado da República,
é um assunto importantíssimo para todo o país, que tem que entrar pela porta da frente, com os senadores tomando toda a frente, Vossa Excelência determinando qual é o momento, é uma prerrogativa vossa dizer quando é que essa CPI tem que ser instaurada e não por uma decisão monocrática de um juiz. Nós não podemos aceitar. Esse Senado tem que se levantar contra isso. Nós temos que dar uma resposta altiva, constitucional, para que essas questões que levam insegurança ao nosso país e desrespeito às nossas funções, que elas comecem a cessar, senhor presidente. Nós temos que ter a coragem, senhor Rodrigo Pacheco, de dizer claramente isso, que nós, senadores, não queremos invadir as prerrogativas de ninguém, mas queremos ser respeitados por um Supremo cujas decisões monocráticas geram insegurança em todo o país. Fica o meu questionamento e o meu pedido, que ainda que Vossa Excelência leia, que a decisão de quando começar seja absolutamente do presidente do Senado e não simplesmente pela vaidade, me desculpem, a minha opinião e a minha visão como senador, de um ministro que não mediu as consequências em desrespeitar os poderes, especialmente esse Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Carlos Viana. A questão de ordem de Vossa Excelência, assim como todas as demais questões de ordem, estão recolhidas pela presidência e serão decididas ainda nesta sessão. Com a palavra, pela ordem, o líder do governo, senador Fernando Bezerra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o requerimento de autoria do senador Randolfo Rodrigues para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados, obteve a adesão de 34 assinaturas. Como é de conhecimento de todos, no último dia 8 de abril de 2021, decisão liminar monocrática em face do mandato de segurança 37.760, proferida pelo ministro Barroso, determinou ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação da referida CPI. Essa decisão do ministro Barroso, amparada em entendimento já consolidado na Corte Suprema, reconhece o direito à instauração do inquérito quando preenchidos os requisitos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, mas desconsidera, senhor presidente, o necessário juízo de conveniência e de oportunidade que deve nos mover a todos em face do quadro de pandemia que enfrentamos. O Brasil já acumula mais de 354 mil óbitos desde o início dessa grave emergência pública de saúde. Dentre essas mortes, lembramos com pesar e saudade da perda de 3 colegas nossos, os senadores Haroldo de Oliveira, José Maranhão e Major Olímpio, além de valorosos colaboradores e servidores dessa Casa Legislativa. Por sua vez, senhor presidente, temos os requerimentos do senador Alessandro Vieira e do senador Eduardo Girão, que buscam ampliar o escopo da investigação para alcançar fatos conexos que envolvam as esferas estadual e municipal, apurando as possíveis fraudes, superfaturamento e outras irregularidades em contratos firmados por estados e municípios com a União, valendo para isso de recursos federais. Trata-se, senhor presidente, de um desdobramento lógico dos trabalhos de qualquer comissão parlamentar de inquérito, comum a várias CPIs anteriormente instaladas no Senado Federal e já reconhecido pelo Supremo em outras ocasiões. Acrescento que o requerimento de autoria do senador Eduardo Girão foi subscrito por outros 44 senadores e senadoras, número expressivo que representa a maioria dos membros desta Casa Legislativa. É certo
que em tempos de pandemia como o que vivemos, no qual a melhor condução dos trabalhos do Senado Federal está excepcionalmente afetada, não convém a constituição de 2 comissões parlamentares de inquérito para apurar ações e omissões ocorridas no enfrentamento dessa grave crise. Mas é fundamental, senhor presidente, que a comissão a ser instalada por decisão do Supremo Tribunal Federal possa investigar os atos praticados por agentes políticos e administrativos, não apenas da União, mas também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, naquilo que diz respeito à gestão de recursos públicos de origem federal. Entendo, senhor presidente, que o artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal tão somente concretiza o princípio constitucional da autonomia federativa, uma vez que um ente federativo não pode invadir as competências atribuídas a outro. Nesse sentido, o objeto de uma comissão parlamentar de inquérito deve estar compreendido no âmbito das competências do Poder Legislativo que determinou a sua instauração, restando inconstitucional uma CPI de qualquer uma das casas do Congresso Nacional para investigar fato relativo à competência de outra esfera de governo. Ocorre, senhor presidente, que ao propor apurar as possíveis irregularidades, superfaturamentos e desvios em contratos que tenham recebido recursos originados do governo federal, tem-se justificada a competência da União para investigar os fatos, visto se tratar de eventuais ilícitos relacionados à aplicação de recursos federais decorrente de parcerias desses entes subnacionais com o governo federal, matéria pertinente às competências desse Senado Federal. Assim já o foi, senhor presidente, por ocasião da CPMI de evasão de dívidas, a chamada CPMI do Banestado, a da CPI dos títulos públicos, também conhecida como CPI dos precatórios, entre outras. Já tivemos, portanto, na atuação desse Congresso, exemplos de diversas CPIs que apuraram fatos que envolveram estados e municípios. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo assentou que compete à Justiça Federal o julgamento de crimes relativos a desvios ou a apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência privativa da União ou de competência comum da União e do ente beneficiário, ou de verba cuja utilização se submeta à fiscalização por órgão federal nos termos da norma contida no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Portanto, senhor presidente, concluo concordando com Vossa Excelência quanto à necessidade de observarmos a conveniência e a oportunidade, peço que considere essas ponderações que apresento, para que a decisão a ser tomada por essa Casa Legislativa possa refletir o desejo e o entendimento da maioria dos seus senadores e senadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o líder Fernando Bezerra. Com a palavra pela ordem, senador Luiz do Carmo. Senador Luiz do Carmo, com a palavra. Senhor presidente. Nós não estamos vendo a imagem de Vossa Excelência, senador Luiz do Carmo. Senhor presidente, eu fiz um requerimento aí. Perfeito. O requerimento número... Um dia, presidente, deixa eu organizar aqui. O requerimento está na mesa do senhor, um ofício 1358 de 21. Para que se estará essa CPI, que o senhor possa prorrogar ela para no mínimo outubro. Nós não temos como fazer uma CPI nesse momento com a pandemia que o Brasil está vivendo. Então, nós temos que ter menos responsabilidade. Se nós estará ela, nós começar a fazer ela em outubro, que aí eu acho que o ambiente está diferente. Porque os fatos que aconteceu não vai mudar. Os fatos que aconteceu até hoje não vai mudar, presidente. Não vai mudar de jeito nenhum. Então, nós podemos muito bem adiar
essa instalação da CPI para outubro. Esse é meu requerimento, está na mesa do senhor, para eu queria que o senhor colocasse em votação, presidente. Eu agradeço, Vossa Excelência. Será apreciado, senador Luiz do Carmo. Com a palavra pela ordem, o próximo senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Desejo boa sorte e serenidade na condução da sessão. Pedi pela ordem a palavra, primeiro, para tratar de um ponto que me parece essencial, que é o conhecimento do funcionamento constitucional dos poderes. Não há nenhuma ilegalidade ou equívoco em se buscar socorro no judiciário quando não se vê respeitado um direito que está consagrado na própria Constituição. E como desdobramento disso que falo agora, peço aos colegas que prestem atenção justamente ao que diz a Constituição no tocante a comissões parlamentares de inquérito. CPIs são direito da minoria. Isso já foi mais do que repisado. É desgastante ter que tratar disso agora. E se é direito da minoria, por óbvio, não pode estar limitada ou condicionada à vontade da maioria, como alguns dos meus colegas manifestaram desejo. Não cabe. Se Vossa Excelência, presidente do Senado, adota uma providência que inviabilize a realização da CPI, Vossa Excelência vai estar inviabilizando o exercício de um direito constitucional da minoria. Então, eu peço aos colegas, aqueles que não tiveram a oportunidade, talvez, de avaliar adequadamente o texto constitucional, que, no mínimo, avaliem as últimas entrevistas que nosso presidente concedeu. Todas elas no sentido exatamente disso, do reconhecimento de que é um direito da minoria e que, apesar da opinião pessoal do presidente, o que é um direito inalienável, no tocante a um possível juízo de oportunidade e conveniência, este juízo de oportunidade e conveniência não existe na Constituição, porque, se existisse, seria absolutamente incompatível com o direito da minoria. Encerrado esse ponto, senhor presidente, peço que a gente faça uma avaliação serena da proposta que é apresentada pelo Senado, capitaneada pelo senador Eduardo Girão, e da mesma forma o requerimento que apresentei ainda no sábado. É natural que, por desdobramento lógico, a apuração de responsabilidades na seara federal chegue às searas estadual e municipal. Não há como fugir disso. Existem precedentes inúmeros nas casas legislativas e assim certamente será. Mas, por fim, senhor presidente, peço a Vossa Excelência, por uma questão de economia processual e de organização dos trabalhos, que de logo esclareça se será dado cumprimento à ordem do ministro Barroso, ainda que liminar, como Vossa Excelência várias vezes reiterou, ainda no dia do recebimento, de forma muito serena, muito equilibrada e juridicamente correta, de que será feita a leitura do requerimento. E posterior aditamento, posterior definição com relação à modalidade de funcionamento, seja decidida pelo respectivo colegiado. Porque, de qualquer forma, senhores e senhoras, cidadãos brasileiros que nos acompanham, a justiça continua funcionando em modelo virtual. Nós, do Congresso, estamos reformando até a Constituição em modelo virtual. Audiências são realizadas, documentos são analisados e se toma decisões em todas as searas dos poderes da República, hoje, por sistema misto, virtual ou, quando necessário, presencial. 15 segundos. Então, não há por que a gente perder assim, um tempo imenso com estratégias que são apenas protelatórias e manifestam um receio da apuração. Nesse pedaço, me somo a palavra do nosso líder do governo, Fernando Bezerra, no sentido de que, sim, teremos CPI, não há mais como se evitar, e que ela seja muito bem organizada e tecnicamente conduzida por esta casa. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Alessandro Vieira. Com a palavra pela ordem, o líder Carlos Portinho. Senhor presidente, meus colegas, deixa eu tentar aqui alinhar o pensamento de todos e agradeço as falas de cada um. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém aqui está discordando do direito da minoria. É constitucional, como também ninguém discorda que todos os fatos que ocorreram em meio a essa pandemia deverão ser apurados. Não somente a questão do posicionamento do governo federal, como sugere o senador Alessandro, no seu direito, como principalmente, como sugere o senador Eduardo Girão, a transferência de recursos federais, que é dinheiro do erário, dinheiro público,
para estados e municípios, sem dúvida nenhuma, está sob a nossa competência. A questão que é colocada quanto ao juízo de oportunidade é pelo momento que a gente atravessa. As nossas reuniões têm sido todas virtuais desde o princípio do ano, quando suspendemos por dever de cautela, de cuidado com a saúde, não só nossa, porque a maioria de nós, falo por mim, sou jovem, eu estou no risco, estamos aqui na linha de frente, mas temos colegas que não. Então, a gente instalar a CPI, avançar com a CPI das ONGs, é para o momento futuro. A das ONGs, a CPI do nosso senador Girão, do Alessandro, que se complementam. Uma questão de economia, o direito disso é economia processual, aqui eu posso ir além, economia do dinheiro público. Lógico que o senador Alessandro tem razão no seu pedido, como o senador Girão, eles se complementam.